Olá, Gisele. Oi, Rafael. Tudo Bom, bem? tudo bom? Vamos lá para o nosso quinto episódio da nossa Quinto série episódio da nossa série. Vamos lá. Terapia Familiar e Dependência Química nos Bastidores. Bastidores. Ou Hoje é um tema polêmico, né? polêmico, ele veio da conversa passada, que foi sobre as, Foi. as posturas, né, e condutas dos profissionais e da família que Assim, ajudam e que não ajudam no tratamento. isso. E dessa conversa a gente chegou no tema de hoje, que é sobre como desculpabilizar a família. Hum, Inclusive porque a gente viu que uma das posturas que atrapalha o tratamento é a culpabilização, né? Tanto por parte dos profissionais quanto da própria família, né? De buscar culpado ou se culpar. eu acho até que a gente podia começar hoje explicando um pouco por que que a gente acha que a culpa atrapalha. Deixa eu te fazer uma pergunta antes disso. Tá. Você acha que a culpa é da família? Da pessoa estar com dependência Antes química? fosse, eu queria tanto, eu falo isso, eu queria tanto que fosse a culpa da família. Não ia ser bem mais fácil, porque aí a gente pegava a família, tratava a família, até internava a família, tratava a família, estava tudo resolvido. Não é, não Não. é. Antes fosse. Então, Ah, acho que não podemos é. conversar até de duas coisas, né? Até, bom, acho que tá conectado, né? Onde que estão as causas, né, da dependência e como desculpabilizar a família considerando isso, né? Tem uma coisa que a teoria sistêmica me ajudou muito quando eu a descobri, é que o foco, o nosso olhar, ele precisa ser no entre, na relação. Isso é tão bom porque a gente, não é que a gente não leve em conta o diagnóstico de forma alguma, mas quando o foco é na relação, a gente ganha uma potência muito grande, porque cada parte ganha a sua porcentagem de responsabilidade, de possibilidade de mudança. Isso é muito bom. Uhum. Então a gente fala sobre o fenômeno, mais do fenômeno do que das pessoas. Então, um exemplo, hoje eu estava atendendo uma família que eu atendo o paciente, aquele esquema que a gente está falando desde o começo, que os pacientes vêm e as famílias a rebote. E eu, de vez em quando, atendo essa família, porque se eu encaminhar para uma pessoa, eles não vão ter tempo, dinheiro, nada disso. Uhum. E aí Uhum. eu faço um atendimento individual sistêmico. De vez em quando eu atendo eles, porque senão o atendimento do rapaz que tem por volta dos 20 e poucos anos não anda. E aí a família estava bem chateada porque ele mentiu para conseguir uma coisa que ele queria muito, comprar uma coisa. A mãe dele estava muito chateada. E, e isso tudo online. Então, assim, tem uma crise, né, que você precisa administrar ali no online. Eu tive até que tirar as vozes, às vezes, ali no Zoom, mas que eles brigam muito. Mas eu estou contando isso porque a mãe estava extremamente objetiva, falando sobre a preocupação dela com um comportamento de recaída dele, que é de manipular para conseguir alguma coisa. Ela estava assim, só que ela estava visivelmente com muita raiva. Mas Uhum. ela dizia, não, Gisele, ela dizia assim, eu não estou chateada. Chateada você fica quando uma pessoa fala, eu estou preocupada. E aí eu disse para ela que ela estava com muita raiva. E com razão. Quando a gente se sente traída, a gente fica com raiva. Foi tão legal que ela desligou a câmera do celular. Eu falei, fulana, ela falou, eu precisei. E aí ela começou a chorar e disse o seguinte, eu me sinto uma péssima mãe quando meu filho faz isso. O problema é que eu não estou conseguindo acertar. Eu não consigo acertar. Eu me sinto uma péssima mãe. E aí eu fui vendo, ele foi se transformando, que ele estava todo. Estava assim, né? Porque ele é. Quando Uhum. eu pedi para ele falar, ele dizia, ele falou: Meu Deus, eu não tinha a menor ideia de que ela juntava o meu comportamento com a competência dela de mãe. Aí eu disse para ele: O que você acha da sua mãe como mãe? Minha mãe é uma ótima mãe. O que eu faço não tem nada a ver com a qualidade de mãe que ela é, não tem nada a ver. Eu faço isso porque eu quero uma coisa, mas
E aí eu quero e eu não penso. Eu é que sou um péssimo, olha, eu que sou péssimo, porque eu não consigo me controlar. Não é ela que é péssima mãe. E a partir daí, o nível mudou para as emoções, porque ela estava querendo punir, porque agora eu não vou mais dar dinheiro, não vou fazer isso. Assim, cheia de. Que daqui a pouco cai tudo, né? Cai tudo, porque quer tirar tudo. E aí a gente foi para uma conversa num outro nível, que é dos relacionamentos. E eu estava falando para ela o quanto que é importante que ele saiba como ela se sente e ela ouvir que a culpa não é dela. Claro que ela não deve ter se convencido disso, mas olha, é outro nível de conversa, né? Então, assim, a culpa, ela não ajuda na consciência do que eu posso fazer para melhorar. Pode até parecer que ajuda, mas não ajuda. Porque a pessoa fica... A culpa, ela causa uma pressão. Aliás, ela causa uma opressão. E oprimido, o indivíduo, ou ele foge, ou ele luta. E aí a gente fica lidando com famílias extremamente bélicas, ou até falando muito educadamente, mas com aquele, né, com aquele conteúdo bélico, às vezes não é nem gritando exatamente. E a gente pode falar sobre as emoções, e no campo do amor as coisas são muito mais possíveis. Então eu terminei a consulta mais tranquila, porque ela conseguiu dizer que ela estava se sentindo culpada, e ele dizer que não era culpa dele. Aí o pai dizia assim: como não? E ele disse: não, eu faço escolhas, a culpa não é de vocês. A culpa é que eu escolho mal. Legal. Uma coisa que me ocorre, assim, sempre que eu... Enfim, isso obviamente é teórico e intelectual, né? Eu fico pensando, assim, né, que os pais acharem que... Que idade que ele tem? 24. 24, Quer né? dizer, idade real, né? Mas ele tem Cronológica, uma né? vida de 16, assim, 17. Mas que seja, né? 16, 17, né? Mas os pais se colocarem como culpados, né, completos de um comportamento de um filho de 24 anos, é quase como se, não sei, desqualificasse completamente o filho na capacidade dele de escolha ou de poder, né, conduzir a própria vida de um jeito bom ou ruim, ou, enfim, E dependendo é de quem claro estiver vendo. que a intenção não é essa, né? Mas Mas você vê que no fundo é um não reconhecer o outro como autor da sua vida, né? Como da sua vida. alguém com escolhas próprias. Agora, é muito fácil acontecer isso, porque a pessoa faz tanta escolha ruim, né? Que a família começa a achar que a pessoa não tem competência mesmo. Não é nem achar, agir como se a pessoa não tivesse competência. Às vezes nem acha. Porque no caso dela, ela até falou isso. Aliás, eu sei que ela tem ele em alta conta. Mas na hora do aperto, ela pega todo o negativo para ela, né? Agora, só sem querer te cortar, mas é uma família também, e isso eu apontei para eles, eu acho que enquanto posturas que ajudam e que atrapalham, é uma família com dificuldade de reconhecimento da individualidade. Porque fica esse bloco, né? É uma coisa fusionada. Né? Sim. Eles três são a mesma coisa, né? O seu sucesso é o meu sucesso, o seu fracasso é o meu fracasso. Perfeito. Essa é uma frase que eu uso muito, assim. Acho que esse é até um outro tema que dá para entrar muito nele, né? Muito bom. Mas Né? eu tô bem se meu filho tá bem, eu tô mal se meu filho tá mal. Então, que peso isso, né? Claro, que peso e que dependência, né? Porque está É, totalmente vinculado, né, o estado emocional são. dos pais ao estado emocional do filho. E assim, não que isso seja condenável, eu tô lembrando agora, Não é. porque eu li, acabei de terminar de ler um livro brilhante chamado Querido Menino, que é o livro Que é do daquele filme. filme? Ai, aquele filme é dificílimo de ver. Ô, Assim, filme não, difícil. mas como todo livro, filme, é um livro É diferente, né? absurdamente mais rico que o filme. Tipo, absurdamente, nem compara, Tá. nem parece que é a mesma história, assim. Tá.
É porque o pai, que é quem escreve, é jornalista, escreve super bem, uma descrição das emoções e dos Agora sentimentos até me deu vividos. vontade de ler. Não, sensacional, uma leitura espetacular. Sugiro Eu vou anotar. fortemente Anota esse aí, livro. gente, querido menino. Uma leitura recomendadíssima para entrar na emoção dos pais, sabe? Ele te leva para dentro da emoção dos pais, É, da por isso que é vivência dos difícil de pais. ver. Eu achei esse filme difícil. Muito bom. E ele percorre muito essa questão da culpa, né? Porque ele teve um histórico de um divórcio conturbado quando o menino era É, pequeno e que gerou foi. muito, né, enfim, muitas marcas para ele e tal, e uma confusão de um foi morar longe, dele tinha que ficar viajando. E dele, ele conecta muito isso com a desestrutura emocional do filho. E até no final do livro, em que assim, ele percorreu um caminho enorme de busca por ajuda, e não vou dar spoiler do livro, né, mas é um comentário dele de Isso emoção. nem é spoiler, isso é o que praticamente todas as famílias vivem, né? Assim, né? É quase clichê, mas enfim, eu entendo. Então, depois dele viver, imagina, todo um processo de tratamento, de capacitação, passar por terapeuta familiar, em vários internamentos e tudo, no final ele se refere de novo, né, pela enésima vez, sobre os 3 Cs dos grupos de mútua ajuda. Né, eu não causei, eu não controlo, eu não curo. Né, e ele fala assim, não, eu consegui absorver, né, e sentir mesmo, porque eu entendo isso, mas eu consegui sentir mesmo que eu não controlo e não curo. O que eu não causei, para mim, é difícil ainda. Imagina, depois de anos estudando e se capacitando e em terapia. Mas você sabe, Rafael, às vezes eu penso assim que essa coisa do eu não causei, claro que não é a família que causa, às vezes eu acho que é difícil a família se descolar disso, porque eu acho que a gente fica nos dois polos. Se eu não causei, eu não tenho nada a ver com isso. E na verdade, a gente sabe que algumas coisas facilitam a dependência. São Uhum. facilitadores. Então, eu não causei, mas eu facilitei. Facilitar não é causar, é influenciar. Porque assim, não tem uma pessoa que tenha causado. É claro assim que eu já atendi, por exemplo, famílias onde as pessoas se drogavam juntas. Por Uhum. exemplo, aí o filho experimentou maconha pela primeira vez com um dos pais. Isso acontece, né? E aí os Então, pais, eles tá não um são pouco mais adictos. pro causou do que, do que as outras E famílias. aí, reconhecer, eu me lembro de uma consulta linda que eu participei de uma Uhum. adolescente extremamente rebelde e que estava internada e falou isso para a mãe. Qual é a moral que você tem? Aquela coisa adolescente. Você fumou maconha comigo! E isso a equipe não sabia, sabe? Aí Uhum. a mãe, essa mãe era fantástica, ela olhou para ela e falou assim, fumei, me arrependo e te peço perdão. Foi assim, a pontinha. Ela falou assim, te Uhum. peço perdão, fiz errado. Não fumaria mais, errei muito. Agora, aí eu Uhum. aproveitei para o agora. Como é que a gente vai lidar com o agora? Perfeito. Porque assim, às vezes está muito dentro ali, está muito dentro daquela cultura mesmo, Uhum. né? Mas mesmo assim não tem culpa, porque até o princípio do sistema é uma lei dos sistemas que os fenômenos eles não se mantêm pelo motivo que os causou, e sim pelos motivos que estão acontecendo hoje, que quebra um pouco Uhum. essa noção de trauma, né? Que A sustentam, né? força do trauma, esse princípio é eco e finalidade. Uhum. Então você é mantido pelo que acontece hoje. A gente procura o que sustenta a dependência, não o que causou a dependência. Então, um Perfeito. divórcio mal estruturado, mal feito, talvez hoje esteja mal estruturado. Então, a gente lida com isso, não com ter divorciado, não ter Uhum. divorciado, mas Sim. com Nossa, me o vem que tanta coisa à mente assim quando fala disso, de culpa. Você me fala desse conceito, tem outro conceito da sistêmica que eu acho brilhante, assim, que é outro conceito que eu trabalho muito com as famílias com esse intuito de desculpabilizar, né? Que é o de causalidade linear versus causalidade circular. Assim, quando você pensa, né, da perspectiva da família, da perspectiva sistêmica, não tem, né, causa e efeito, né? exato. É um sistema que se retroalimenta, é uma causalidade circular.
Então, o comportamento do filho gera uma reação dos pais, e a reação dos pais alimenta o comportamento do Alimento, filho, que gera... comportamento, aquela retroalimentação e a Exatamente. não somatividade. O comportamento de todos é muito maior do que a soma de cada um. Então, Agora, nunca tem um ponto de início, né, de causa. não. É um... Se a gente for pensar que existe uma transgeracionalidade, né, que a gente aqui, a nossa família hoje, ela é produto. Produto, assim, ela sofre influência, ela tem DNAs das famílias anteriores na transgeracionalidade. Então, o comportamento de hoje, ele tem uma herança que a gente traz, tipo cor de olho, cor de cabelo, jeito. Existe uma transgeracionalidade. Então, a culpa ela fica bastante esvaziada nesse sentido. A gente precisa ver quais são as influências. Mas culpa seria muito bom, ótimo. Nossa, o que faz aquela pessoa não conseguir parar de usar? A culpa é de alguém. Seria ótimo se eu pudesse culpar alguém, mas não posso. Se tem culpado, você condena, né, afasta e resolve, Maravilha! né? Sim. Resolve aquela coisa. Ah, não é isso. É uma coisa muito mais... Por um outro lado, por ser mais rico, existem muito mais saídas, né? Porque se for assim, se o culpado fosse alguém que tivesse morto, não tinha mais jeito. Sim. É que tem uma coisa também de... Acho que isso foi um desserviço da psicologia, né? A psicologia tem, né, acho que é fantástica e Serviço de fundamental, desserviço. mas foi um desserviço da psicologia. Acho que essa ideia até da origem de tudo, né, da psicanálise, de que colocou muita coisa de origem, a culpa dos pais, né, a coisa vai acabar na mãe, vai acabar... E a forma como, obviamente, não legal deixar claro que isso não é uma crítica à psicanálise, mas a forma como isso foi absorvido pela população em geral, acho que Para levou a isso. resolver rapidamente algum tipo de dúvida, né? O comportamento dos pais causa um trauma, e aí pais muito engessados, porque não podem fazer isso ou aquilo, né? Que tem a ver com essa culpa, é um grande desserviço mesmo, porque não é assim. Não é Sabe simples assim. uma referência assim, que eu acho brilhante nessa ideia de desculpabilizar as famílias é a filosofia do amor exigente. Eu acho que eles são geniais nisso, assim. Porque eles trazem tanta coisa que faz tanto sentido, você fala, puxa, vai muito mais por aí. Eu estou lembrando, acho que é o primeiro princípio, inclusive, que o problema tem raízes na cultura, né, substrato do qual se nutrem. E que fala, né, até os fundadores do grupo, eles dão exemplo deles, né, que viveram traumas e problemas também de infância, etc., e que as soluções, os problemas que eles viveram e as soluções disponíveis para eles diziam respeito àquela cultura que eles estavam inseridos. E que ia muito mais para um caminho de comportamento, né, no sentido de, acho que ele dá até o exemplo do marido, né, o David York, ele fala que ele se fechou e ficou agressivo. Né? Foi a forma que ele encontrou para dar vazão para as coisas que ele viveu. E que era o que estava mais, né, digamos... É o que ele tinha aprendido, como vamos dizer assim, né? Disponível na Como é, cultura ali. Né? E que como é os que um homem filhos... manifesta as emoções, assim, né? Exatamente. Tem muito a ver com isso também, né? E que os filhos da geração seguinte, que é o caso deles e os filhos deles, já começaram numa época em que o consumo de droga estava crescendo muito. E o narcocomércio crescendo muito, e a questão da disponibilidade da droga. Então, a droga, nesse momento cultural que a gente vive até hoje, ela é uma solução disponível para os jovens. Né? Então, eles olham muito para essa perspectiva cultural de que, né, o problema começa porque é o que está disponível ali. Ele vai ter que lidar com o problema que isso gera depois, né, o consumo de droga. Não tem a ver com os pais causarem aquilo. E a potência que se tem, né? Como é que você vai lidar com as situações à sua volta. Tem uma coisa, né? A gente que é pai, mãe, assim, a gente quer muito que dê certo, né? A gente quer muito, muito, muito que dê certo. Mas o fato é que quando a gente lembra que a gente também é filho, é muito ruim ter uma pessoa querendo que a gente dê tanto certo, assim,
tanta pressão, e a gente precisa ter um espaço para erro e uma confiança que a gente vai cair e levantar. Não dá para a gente ficar solto, a gente precisa ter adulto que a gente possa contar e, ao mesmo tempo, a gente não ser tão responsabilizado pela alegria ou fracasso do seu pai e da sua mãe, que isso aumenta a responsabilidade da pessoa até em saber o que vai escolher. Isso eu falo muito para o meu filho, né? Eu falo para ele, que agora ele está com 15 anos, eu não vou poder te proteger de muita coisa agora. Já pude. Eu botava você num carrinho, amarrava você num carrinho. Botava você num bebê conforto. Agora você anda pela rua, você faz as suas escolhas. Eu não vou poder te proteger, nem resolver. Como a minha mãe não pôde comigo. Então você tem que prestar atenção onde você coloca a sua mão, né? E se eu ficar me sentindo culpada, quer dizer, se sentir culpada é normal, mas ficar alimentando essa sandice, porque assim, não é real. A culpa, ela é uma forma bem prepotente da gente enxergar a consequência de uma situação. Eu tenho uma sensação assim, Gisele, que para os pais é muito difícil se libertar completamente do sentimento de culpa por um problema com o filho. Acho que independente da idade. Mas talvez a linha divisória que me ocorre agora é ser dominado por isso e agir a partir disso ou não. Ou conseguir ter isso sob controle e saber que não é culpa, apesar de sentir algo disso, mas que isso não seja a motivação da ação dos pais. Não seja a referência de atitude, né? Exatamente. Como hoje eu estava vendo essa mãe que estava pensando assim, bom, já que eu prejudiquei, já que eu não soube criar meu filho e ele fazer isso, agora eu vou resolver o problema dele fazendo aquilo. Como se ele também não tivesse escolha, porque ela deu duas, ou vai ser do meu jeito ou não vai ter mais. É assim, isso não dura, porque a vida não é assim, ou é do meu jeito ou não vai ter mais. Não é assim. Então, esse espaço que eu acho que é onde a gente entra, né? Proporcionando para as famílias esse espaço para a emoção, que é o medo, a culpa, a raiva aparecer e focando na solução, o daqui para frente, né? Como é que a gente pode lidar de um jeito mais funcional. Sim. Sabe, uma estratégia que eu uso também para tentar desculpabilizar, né? Porque eu acho que esse desculpabilizar é uma construção, né? Uma soma de intervenções de um processo que a família precisa onde a viver culpa também. não é mais uma referência para uma atitude, né? E acho que a gente contribui como terapeuta para essa conquista da família, né? De tirar a culpa de si. E tem terapeutas que atrapalham, né, esse processo e colocam a culpa em cima dos pais. Reforçam isso. Então, uma das ideias também é inverter isso com os pais, né? Normalmente você vai conversando, você vê que a família e os pais, eles se tornaram muito disfuncionais também por conta do filho, né? Problema de casamento, Reagindo a ele, né? Exatamente. Então, quando dá para construir com a família essa percepção de ver que, na verdade, é o contrário, né? O filho é culpado pela forma como eles estão hoje, né? Eu sinto que... Que ia ser muito difícil não agir assim, vivendo uma situação dessas, né? Que eles estão reagindo de uma forma E até inverter direta. de uma forma grosseira, assim, com os pais, porque eles estão tão culpados que inverter de uma forma grosseira de falar, não, mas espera, a culpa é o filho de vocês que é culpado de vocês estarem assim. Né? Eu acho que gera uma sensação que eu tenho quando eu chego nisso com os pais é que dá um conflito no sistema de pensamento ali, né? Que dá sabe aquela tela azul assim que precisa reformular alguma coisa? E eu sinto que essa ideia ela é um tijolinho que contribui para os pais irem saindo desse lugar de a causa absoluta dos problemas do filho. E se tornarem mais competentes, né? Porque é interessante isso, que você entender que o seu comportamento reflete o comportamento do outro, não te dá... Você não fica déspota, você fica se sentindo potente para ajudar. Porque, assim,
desculpabilizar os pais é trazer a potência de ajuda, porque pais culpados, eles não colaboram para o tratamento. Uhum. Isso é Eles impressionante, atrapalham o né? tratamento. Sim. É totalmente Porque eles contra-intuitivo para os pais, né? eles atrapalham. E de uma coisa que você estava falando aí, que me lembrou, os meus alunos até, eles brincam, eles dizem, nem fala isso que a Gisele não gosta. Certas expressões coloquiais aumentam muito a culpa. Por exemplo, dizer que os pais são facilitadores, Uhum. dizer que os pais são manipuladores, dizer que os pais boicotam o tratamento, dizer que os pais têm ganho com o uso de droga do filho. Essas coisas todas eu já ouvi. Uhum. Essa coisa de ser, muitas vezes dizer que são codependentes, enquanto um crachá parece que não há a menor possibilidade de ser diferente. Você fica dependendo de uma situação. Então, Uhum. assim, até a forma com a qual as pessoas elas se referem de um jeito extremamente pejorativo, porque eu sou doente, no mau sentido, assim, né? Uhum. Eu sou doente. É bem ruim para a gente que é terapeuta Sabe que é por manejar. isso que eu comecei até com a pergunta para você, né? Se você acha que a culpa é dos pais, porque eu acho que tudo começa da nossa responsabilidade, o nosso potencial de ajuda nesse sentido, começa pelo nosso sentimento e compreensão real, né? Porque às vezes fala assim, não, eu sei que eu preciso desculpabilizar, mas no fundo eu acredito que seja culpa deles. E quando tem esse sentimento de fundo no profissional, ele vai transmitir isso, né? E Como agora você falou tudo, porque a gente volta para aquele ponto que o profissional ele tem que procurar se diferenciar da família dele de origem, ele tem que procurar se trabalhar, ele tem que se trabalhar, porque senão fica difícil. Uhum. Porque se ele culpa, porque assim, às vezes não é à toa que a gente trabalha nessa área. Muita gente que tem familiar adicto, amigo adicto, enfim, né? Então tem esse background, né? Às vezes a gente é Uhum. criado assim, né? A culpa é de alguém. Então a gente já chega, acho que foi ótimo você ter lembrado disso. A gente já chega culpando, sem nem notar, a gente já chega culpando. Uhum. Por isso que acho que a primeira pergunta para o terapeuta se fazer é assim, o que eu sinto que é culpa dos pais nesse caso? Né? Eu acredito realmente que não é culpa deles ou não? Porque se não acredita, acho que tem que ter um trabalho interno ainda para conseguir se compadecer dos pais também, no sentido de compaixão, O Minuti tem uma coisa que eu gosto muito, né? Uma frase assim, você não consegue ajudar alguém que você não gosta. Né? Então você precisa encontrar algo no paciente que você goste. E se a família chega Isso para é o teu muito importante. consultório e você já sai olhando para ela como a culpada do problema, a tua chance de ajuda é Não muito vai pequena. conseguir. Né? Então, isso precisa ser trabalhado, acho que primeiro dentro do terapeuta, para Isso é daí muito bom. conseguir realmente trabalhar para desculpabilizar. Porque tudo que a gente fala aqui também de intervenção é técnica, mas que toda técnica ela só tem efeito se ela vem carregada de uma emoção, né? De uma verdade do terapeuta. Né? Senão ela fica vazia, né? Senão não emplaca para os pais também. Não, senão não passa, não tem sangue, não tem alma, Uhum. não tem Não tem conexão. alma. Perfeito. Conexão a gente faz com gente viva, né? Sim. Tudo bom, excelente. Sabe que eu tô lembrando aqui, mas a gente tem tempo ainda? Tem, Não. Ah, deu uns 30 minutos. Fala tá. mais uns 2 minutos aí. Lembrei de outra, acho que isso é técnica sistêmica mesmo, que eu acabo usando, agora pensando, eu acabo usando sem consciência isso. Mas o naturalizar o problema. Né? Então, poder naturalizar o comportamento disfuncional dos pais, eu acho que é um caminho muito interessante também para trabalhar com os pais. E se parar para pensar, falar, olha, não tem pai e mãe que conviva com Que não filho usando viva isso. droga e que não vai chegar nesse ponto. Né? Não tem como. É natural, a dependência química, o problema com droga, ele impulsiona os pais para isso. Né? Então, aquilo que os pais vivem não é nenhum absurdo, não é nenhum... Aquilo foi uma construção que veio acontecendo e que qualquer Isso um é chegaria muito naquele ponto. importante. Isso é muito importante, porque eles se sentem incluídos. Uhum. Se sentem incluídos. Isso é fundamental. Bom, E acho que essas são algumas ideias sobre a desculpabilização que acho que são boas importantes, né? ideias, Acho que boas acabam ideias. contribuem E para a gente funcionam, pensar isso. funcionam. Beleza.
Então tá bom. Bom, para o próximo encontro, vamos para os A temas. gente vai escolher um tema bem legal. Beleza, combinado. Em off daí, né? Em off, não Em off the off, em records. off. Surpresa. Beleza, combinado. Beijo, Até a gente. próxima, Até a Gisele. Até próxima. mais. Tchau, tchau. Beijo, Rafael. Tchau.